Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josinete e sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Palavra de Vida. O título de hoje nós vamos falar é Atendendo ao Chamado de Deus. E nós vamos contar hoje para vocês a história de um homem chamado Jonas. Acho que muita gente conhece essa história e nós vamos ler no livro de Jonas, o capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vamos ler comigo? Que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles até Tarsis, para longe da presença do Senhor. E nós vemos aqui uma história muito curiosa, essa história de Jonas, que era um profeta do Senhor, mas que não queria fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E Deus estava mandando ele ir até a cidade de Nínive para ele pregar o evangelho do Senhor Jesus. Mas ele não queria ir até essa cidade. Ele não queria pregar para aquele povo, porque aquele povo era conhecido como um povo cruel, conhecido como um povo que era contra Israel. E por causa disso, ele não queria ir até Nínive. E o profeta, então, decidiu fugir da presença do Senhor. E nós sabemos que ninguém pode fugir da presença desse Deus, porque Ele é onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares. E Jonas desejava que Deus cumprisse o juízo sobre aquele povo daquela cidade. Ele queria que ele usasse de força da sua justiça sobre aquele povo que era tão cruel e insensível. Mas nós sabemos que a vontade do Pai Celestial, ela é soberana. É Ele quem manda. Como Jonas não obedeceu, nós veremos a seguir o que realmente aconteceu com Jonas. E Jonas, ele fugiu num barco. Ele comprou a passagem dele e fugiu nesse barco. E por causa da desobediência dele, houve-se grande tempestade naquele barco. Estavam a ponto de afundar com aquela tempestade que não parava. Aqui nós vemos que até este momento Jonas achava que podia se esconder do Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que ninguém se esconde dele. Sabemos que é impossível sair da presença do Senhor e se esconder. Talvez você esteja passando por um episódio na sua vida em que algo está te fazendo fugir da presença do Senhor. E você acha que pode se esconder desse Deus? Não, não podemos nunca nos esconder. Em lugar algum podemos nos esconder da presença do Senhor. E viver sem Ele é impossível. Saiba que Deus conhece a todos nós desde o ventre materno. Ele sabe toda a nossa vida, do começo ao fim. E talvez você tenha feito uma promessa ao Senhor e não cumpriu essa promessa. Saiba que Ele vai te cobrar. Qualquer tempo vai chegar e Ele vai te cobrar. Assim como Ele fez com Jonas, Ele também vai fazer contigo. Espera tão somente, não deixa de cumprir as promessas que tu fizeste ao Senhor, porque senão Ele vai cobrar. E o mestre do navio começou a desconfiar que algo estava muito errado, que tinha algo diferente acontecendo naquele lugar, pois todos estavam
aterrorizados. E só ele estava dormindo. Por que Jonas estava dormindo tão tranquilo, enquanto todas as pessoas daquele barco estavam aterrorizadas com aquela tempestade? E desconfiado do que estava acontecendo, o mestre resolveu lançar a sorte para saber o que estava se passando. E lançando a sorte, aconteceu que caiu justamente para Jonas. E vendo ele que não tinha mais como escapar, confessou tudo o que tinha feito. E desta forma, ele foi considerado culpado e foi lançado ao mar, foi jogado ao mar. E todos que estavam ali, toda aquela tripulação que estava naquele barco, eles creram naquele Deus tão poderoso, porque tudo aquilo estava acontecendo era porque Deus estava fazendo acontecer. E após Jonas ser jogado ao mar, toda aquela fúria, toda aquela tempestade foi acalmando-se completamente. E Jonas foi engolido por um peixe grande, um peixe enorme, porque assim Deus fez. Às vezes nós estamos passando por uma tempestade tão grande nas nossas vidas, tão tremenda, tão horrível, e não queremos passar por aquilo, mas às vezes Deus permite que nós passamos por aquilo para que nós lá na frente entendamos qual o caminho que Ele quer para nossas vidas. Creia tão somente. E ali dentro daquele peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro da boca daquele peixe. E ele reconheceu que estava errado. E ali dentro da boca do peixe, ele orou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Em Jonas 2, versículo 2, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu no ventre do abismo. Gritei e Tu me ouviste. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos nessa história de Jonas que quando não obedecemos ao Senhor, quando tentamos fugir do Senhor, Ele é tremendo nas nossas vidas. E quando tentamos fugir da presença do Senhor, desobedecendo ao Senhor, pagamos um alto preço. Quando não fazemos a vontade do Senhor, estaremos predispostos a enfrentarmos problemas muito sérios. E muitas vezes estamos passando por problemas de saúde ou problemas financeiros e não queremos aceitar viver na presença do Senhor. Isto é ilusório. Não podemos viver sem esse Deus maravilhoso. E viver fora da presença do Senhor pode nos custar muito caro. O Senhor tem te dado várias chances de você reconhecer que Ele tem a salvação, que Ele tem cuidado de você, que Ele quer te dar o melhor desta vida. Deus fez o peixe engolir a Jonas e Ele pode restaurar a tua vida. Basta você confessar o seu erro e receber ao Senhor Jesus na tua vida. Porque assim como Ele foi com Jonas, ali dentro daquele peixe, Ele será contigo também. E você que é um cristão, que tem um chamado do Senhor Jesus para fazer alguma coisa pelo exército do Senhor Jesus, tenha certeza que você não poderá fugir desse chamado do Senhor Jesus, que mais cedo ou mais tarde você será convocado a exercer o seu legado. Prepare-se, Deus está te convocando a servi-lo já sem demora. Prepare-se, Ele está te despertando e quer te preparar. Ore ao Senhor, ore com fé, peça a Deus para que Ele oriente a sua vida, para que Ele te dê discernimento e sabedoria na palavra do Senhor. É necessário estar disponível ao Senhor. Se disponha a fazer algo para o Senhor Jesus. Deus está te aguardando tão somente. Gente, eu convido vocês a se inscrever no meu canal,
Não esquece, dá um like, dá um joinha, compartilha com os teus amigos, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, amém? E este evangelho nos revela grande amor de Deus por nós, por toda a humanidade. Ele quer dar uma nova perspectiva de vida para todos nós. Aquele que se encontra caído, marginalizado, ou doente, ou sofrendo, ele tem a cura, a restauração e a salvação. Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer por você o melhor e Ele quer, com certeza, te dar o melhor desta vida. Deixa Deus usar você. Bom, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a palavra do Senhor de hoje, que esta palavra tenha caído no seu coração e que, em nome de Jesus, você reveja os seus conceitos. Deus quer te abençoar tremendamente. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém?